uma campanha mais que memorável. Hexacampeonato invicto. Fala filhote, Felipe F7, o fanático Bahia invadindo a grande área. E hoje para falarmos do nosso hexacampeonato no ano de 1978. Este que é o nosso 6º vídeo da série sobre o heptacampeonato estadual do Esquadrão de Aço. E se você ainda não assistiu aos outros vídeos, basta clicar nos links aqui na descrição ou no card que está aparecendo aqui em cima. E antes de falarmos do estadual de 78, temos que lembrar que o Campeonato Brasileiro de 1977 só acabou no início ali de 1978 e após um considerável 11º lugar, o técnico Carlos Froner decide sair do esquadrão, mantendo assim a tradição do Bahia não repetir técnico durante 2 temporadas seguidas no estadual. Para relembrar cada treinador de cada conquista, só acessar aí os links de cada ano na descrição. Após a saída de Carlos Froner, o Bahia anuncia um novo velho treinador, Zezé Moreira, o seu Zezé, que havia sido campeão invicto em 1975, volta a assumir a equipe do esquadrão. Desta vez, seu Zezé volta com uma bagagem muito melhor em relação quando ele chegou no ano de 1975. Afinal de contas, ele havia subido de patamar aí como treinador, principalmente pela conquista da Taça Libertadores da América em 1976, quando treinou o Cruzeiro. Ao chegar em Salvador, seu Zezé encontra o time com a base do time de 75, porém com algumas mudanças. Romero foi transferido para o Palmeiras, Gibira rescindiu o contrato e Milton voltou para o Sport. Alberto Leguelé foi para o Flamengo e o Baldo, que havia sido pentacampeão de 73 até 77, decidiu voltar para o Fluminense de Feira, onde acabaria a carreira. O Bahia contratou 2 peças importantíssimas para este título, os atacantes Ricardo Silva e Merica. Vale ressaltar que a contratação mais importante do Bahia naquele ano seria a repatriação do baixinho Osni. Ele que havia se tornado ídolo no rubro-negro nessa década de 70 por ter conquistado o único título deles e por ter sido diversas vezes artilheiro. Além do mais, foi bola de prata no Campeonato Brasileiro também e estava jogando pelo Flamengo. Osni foi contratado para o Nacional de 78, que seria disputado no primeiro semestre, porém ele se machucou logo na sua partida de estreia e ficou de fora do resto da temporada e só voltaria a jogar em 1979. Seu Zezé promoveu a subida do jovem goleiro Ronaldo Passos para o time principal. Ele que já havia aí sendo sempre convocado para as seleções de base e que futuramente viria a ser o nosso paredão goleiro campeão do título nacional de 88. Seu Zezé promoveu também da base o lateral esquerdo Cristóvão, mais conhecido pela gente aí como Cristóvão Borges. Ele mesmo, que foi treinador por aqui, que gostava pouco de um volante, foi aí promovido por seu Zezé. Aos 19 anos já se destacava no cenário nacional e atuaria pelo esquadrão. Mas a principal transação daquele ano, com certeza, foi a venda de Jorge Campos para o Atlético Mineiro. 5 milhões de cruzeiros. Na época, a maior venda da história do futebol nacional. Com o dinheiro da venda de Jorge Campos, o Bahia comprou o terreno que seria o Fazendão, o nosso atual CT, que seria inaugurado no ano seguinte, em 1979. Tem até uma entrevista que ele fala na TV Bahia, no quadro Bahia dos Sonhos, que Jorge Campos revela aí esse feito dele, né? Que com o dinheiro da venda dele foi comprado o Fazendão. Com a realização da Copa do Mundo da Argentina no ano de 1978, o Campeonato Brasileiro foi disputado no primeiro semestre. O Bahia obteve um excelente desempenho com seu Zezé, que levou o time a um 7º lugar, sendo eliminado nas quartas de finais
pelo Palmeiras, que viria a ser finalista e vice-campeão daquele ano. Este campeonato que era disputado por grupos. Na primeira fase, o Bahia se classificou dentro de um grupo. Na segunda fase, novamente o Bahia se classificou em outro grupo. E na última fase, antes de enfrentar o Palmeiras nas quartas de finais, o Bahia terminou em primeiro lugar. O grupo era composto por 8 clubes e desses 7 jogos, o Bahia venceu 5, perdeu 1 e empatou 1. O Bahia ganhou para o Corinthians de 1-0, goleou o Americano por 5-0, goleou o ex-rival por 4-0. Dentro do campo. Ganhou do Cruzeiro de 1-0 e o Grêmio Maringá por 2-1. Uma memorável campanha no ano de 1978 no Esquadrão no Campeonato Nacional. O Bahia teve um destaque tão grande nesse campeonato que Gerson foi eleito o melhor ponta esquerda do país e ganhou o troféu Bola de Prata. Gerson, que ganhou o apelido de Uri Gerson, porque ele entortava os zagueiros, assim como o israelense naturalizado britânico Uri Geller, que entortava metais com poderes paranormais. Gerson havia se tornado ídolo da torcida do Bahia pelas suas jogadas, lances plásticos, gols e, é claro, títulos. Perceba que a década de 70 foi muito importante para o Bahia, não só pelo nosso título do heptacampeonato, mas como desenvolvimento e premiações de alguns jogadores. Vimos aqui que Perivaldo ganhou a bola de prata em 76 e agora Gerson ganhava a bola de prata em 78. Após o campeonato nacional, o Bahia vinha com a base aí muito forte para iniciar o campeonato estadual, que seria disputado a partir do mês de agosto. Seu Zezé já tinha o time base definido para buscar o Hexa. Luiz Antônio no gol, Toninho na lateral direita, Sapatão, Zé Augusto na zaga e Edmilson Pombinho na lateral esquerda. Baiaco, Merica e Douglas no meio de campo. Neste ano de 78, Fito estava lutando sempre aí contra as lesões e atuava pouco no time titular. No ataque, Washington Luiz, Ricardo Silva e Gerson brilhavam. Bejoca estava no elenco, mas assim como o Fito, estava lutando contra as lesões constantemente e não conseguia aí se manter no time principal. Com o calendário aí já apertado, a Federação Baiana resolveu simplificar o campeonato. Primeiro e segundo turno, cada campeão de cada fase acumulava 2 pontos e o vice acumulava 1 ponto. Independente se um time fosse campeão das duas fases, haveria final. E foi o que aconteceu, como vamos ver mais na frente. Começa o Campeonato Baiano e o Bahia vinha empolgado aí pelo ótimo desempenho no Campeonato Nacional. Gerson ganhou bola de prata, o Bahia em busca pelo Hexa, empolgado pela torcida. Então a gente começou o campeonato arrasando os adversários, certo? Nada disso. O Bahia se classificou ali raspando em 4º lugar para o quadrangular final. Foram 11 pontos em 8 jogos, 3 triunfos e 5 empates. Apesar da classificação, o desempenho tricolor não foi muito bom. Pior que isso, só o rival, que além de não ter se classificado para o quadrangular final, não entrou em campo contra o Itabuna na última partida e perdeu por WO. E vocês achando que essa história de galinha fujona começou em 2018, né? Né não, papai? Eles já fugiam, ó, desde os anos 70. E para piorar a crise lá no Rubro Negro, eles ameaçaram não jogar o segundo turno. O desempenho deles nesse primeiro turno, nesses 8 jogos, eles tiveram 4 derrotas. O principal adversário do Bahia no ano de 1978
foi o moleque travesso, o Leônico, que por sua vez, no quadrangular final, venceu seus jogos contra o Itabuna e contra o Fluminense e chegaria na última rodada enfrentando o Bahia, precisando apenas do empate para ser campeão. Enquanto o esquadrão havia empatado em 1-1 com o Itabuna, gol de Ricardo Silva, e vencido o Fluminense de Feira por 3-0, 2 gols de Douglas e 1 de Washington Luiz. O Bahia precisava vencer o Leônico para se sagrar campeão do turno. E no dia 8 de outubro de 1978, o esquadrão não deu chances ao moleque travesso. Vencemos a partida por 1-0, gol do nosso craque artilheiro Douglas, e sagramos campeão do primeiro turno. Douglas, que teve um ano de 1978 espetacular, ano que ele foi artilheiro do Brasil. Falarei com mais detalhes sobre o desempenho de Douglas ao final do vídeo. No segundo turno, seu Zezé modificou ali e ajustou um pouco mais o time e nós tivemos um desempenho melhor. Nos classificamos em segundo colocado, somando 12 pontos em 8 jogos. 4 triunfos e 4 empates. Dentre os triunfos, 2 goleadas, 8-0 no ABB e 6-0 no Redenção. Com destaque aí para Ricardo Silva, que havia se destacando e marcando muitos gols neste segundo turno do campeonato. No quadrangular final, Bahia e Leônico travaram uma grande partida aí, um jogão que acabou em 2-2. Os gols do Bahia foram marcados por Ricardo Silva e Douglas. Acompanhe aí no vídeo. 2-2 com o Leônico. Jogada de Toninho pela direita. Douglas erra no voleio, mas Ricardo acerta o gol. Bahia 1-0. O ataque do Bahia ganhou na cabeça 2 vezes. A bola sobrou para Douglas dentro da área. Bahia 2-0. Mas aí vem a reação do Leônico. Bola lançada para a esquerda, o cruzamento rasteiro e a presença de Chiquinho. 2-1. Zé Augusto fez pênalti em Wilson, Portugal. Quinteiro bateu firme. Placar final, Bahia 2, Leônico 2. Na segunda partida, o Bahia vence o Atlético de Alagoinhas por 2-0 com gols de Douglas e Fito. E na última rodada, mais um triunfo contra a Freguesia, 1-0, gol de Douglas, e o Bahia se sagra campeão do segundo turno e mais uma vez o Leônico foi o vice. Bahia e Leônico fariam a final do campeonato. O Bahia chegava com 4 pontos por ter vencido os 2 turnos e o Leônico chegaria com 2 pontos por ter sido vice dos 2 turnos. Na primeira partida da final, no dia 10 de dezembro, seu Zezé não contava apenas com Baiaco, machucado, e veio a campo com Luiz Antônio, Toninho, Sapatão, Zé Augusto e Batista. No meio de campo, Merica, Fito e Douglas. E no ataque, Washington Luiz, Ricardo Silva e Gesso. O moleque travesso não ficou intimidado com o tricolor e partiu para cima do Bahia com a estratégia meio kamikaze. Deu muito espaço para o Bahia jogar, porém, o tricolor, apesar de dominar o primeiro tempo, não conseguia concluir a gol e a etapa inicial terminou 0-0. No final do primeiro tempo, Ricardo Silva sofreu uma grave lesão e precisou ser substituído. Beijoca, o iluminado Beijoca, foi o substituto de Ricardo Silva ainda no primeiro tempo, e ele, que era o nosso ídolo das decisões, entrou aplaudidíssimo em campo pela torcida, agitando os 39.915 pagantes na Fonte Nova. Com a entrada de Beijoca, o Bahia se animou, ganhou mais garra, mais luta, mais fibra, partiu pra cima e arrasou o Leônico, certo? Nada disso. O moleque travesso teve esse apelido, não foi à toa não. Resolveu aprontar e abriu 2-0 em cima do Bahia logo aos 16 minutos do segundo tempo, com gols de Tinteiro e Chiquinho. O Bahia, para não sair humilhado ali de campo na Fonte Nova, tratou de diminuir aos 24 minutos, claro, Douglas. O tempo foi passando, o Bahia em busca do gol, a torcida confiante não arredava o pé da Fonte Nova e o Bahia insistia, e até que aos 44 minutos do segundo tempo, a mística tricolor que não falha baixou na Fonte Nova e Douglas pega a bola e dá um passe açucarado pra quem? Pra quem? Pra quem? O craque das decisões, Beijoca, ajeitou com carinho, olhou para as redes do goleiro do Leônico e fuzilou bem na gaveta. 2-2 o jogo, festa na Fonte Nova. Beijoca, de tão maluco que ficou com gol, saiu pra torcida, arrancou a camisa, jogou a camisa pra torcida,
fez aquela festa, aquela emoção, ficou rouco, quase desmaia e acabou sendo expulso pelo juiz da partida, porque sem camisa não podia voltar a jogar. Essa euforia toda de Beijoca se dava porque, como ele lutava contra as contusões durante o campeonato, ele teve pouca oportunidade para jogar e ainda não havia marcado um golzinho sequer. Portanto, toda essa euforia, gol, arranque de camisa e expulsão. Isso era Beijoca. Após a primeira partida, bastava um empate para o Bahia assegurar o hexacampeonato na partida marcada para o dia 13 de dezembro. Porém, houve muita confusão e foi parar nos tribunais, porque o presidente do Leônico afirmava que houve uma interferência da Federação Baiana para beneficiar o Bahia e dessa forma ele pediu a anulação da partida, ameaçando não entrar em campo no segundo jogo. Muito vexame por parte da diretoria do Leônico. Eles que estavam ameaçando não jogar a segunda partida e com isso o AFBF já estava quase que declarando o Bahia campeão do campeonato e desclassificaria o Leônico da competição, alegando que o Vitória seria o vice. E o desespero do Leônico era tanto que eles pediram também a exclusão do Vitória do campeonato por conta do WO na última rodada do primeiro turno contra o Itabuna. Um verdadeiro papelão. Após toda essa confusão, toda essa turbulência, Bahia, Leônico e Federação Baiana entraram num acordo e uma nova partida foi marcada para uma semana, após o primeiro jogo, no dia 17 de dezembro. O público, por sua vez, não aceitou muito bem o impacto de toda essa confusão, foi sentido na arquibancada. Apenas 27.456 pagantes fizeram presença para a partida decisiva do estadual. O técnico Zezé Moreira anunciou que após essa partida anunciaria a sua despedida do futebol. Não queria saber de empate não, escalou o time para vencer, encerrar a carreira com um triunfo e hexacampeão baiano. Com isso ele trouxe a campo o que tinha de melhor: Luiz Antônio no gol, Toninho, Sapatão, Zé Augusto e Edmilson. No meio, Baiaco, Fito e Douglas. E no ataque, Washington Luiz, Ricardo Silva e Gesso. E no primeiro tempo só deu Bahia. Apesar da forte marcação do Leônico, o tricolor de aço partiu pra cima. Douglas testou logo de cobertura aos 14 minutos, mas o goleiro Iberê se recompôs ali e defendeu. Aos 31 minutos, novamente Douglas ajeitou para o forte chute de Gesso e mais uma defesa do goleiro Iberê. Aos 36 minutos, queda de luz nos refletores. A torcida já achava que isso era arte do presidente do Leônico, João Guimarães, para tentar dar uma esfriada ali no jogo, já que o Bahia estava pressionando muito, e com isso a torcida ficou mais enfurecida ainda. O árbitro da partida chamou os dois capitães, que decidiram rolar a bola assim mesmo. Naquela época não tinha frescura não, era finalzinho de tarde, alguns refletores iam acendendo aos poucos, mas o baba continuou, não tinha essa não, os caras jogavam mesmo. Final de primeiro tempo, 0-0. No segundo tempo, o Leônico partiu pra cima, abriu o placar aos 5 minutos com Luizinho. O gol do Leônico, ao invés de abater a torcida tricolor, fez brotar uma chama de vingança contra a equipe de Guimarães e incendiou a arquibancada. Depois do gol, a torcida passou a empurrar o esquadrão de aço de uma forma eufórica sem parar. Foi uma verdadeira comoção na Fonte Nova. E esse empurrão da torcida foi tamanho que fez Baiaco, ele que era um jogador que mal chegava no ataque e fez apenas 13 gols em toda a carreira, fez Baiaco sair da zaga tabelando ali com Beijoca e a bola caiu no pé dele na frente da área e bateu forte para fazer o gol de empate. Isso mesmo, Baiaco empatou o jogo, o empate já garantiu o título ao Bahia. Mas isso era pouco. Perica, que entrou no lugar de Douglas, entrou com sangue nos olhos, dominou a bola, driblou a zaga inteira do Leônico, bateu forte e virou a partida, marcando o gol do título. O Bahia já tem dessas ondas, né, velho? O cara sai do banco e marca o gol decisivo. A mística tricolor, não tem jeito não. O Bahia se sentia vingado no campo e nas arquibancadas. No apito final do árbitro, 2-1, Bahia hexacampeão, invicto mais uma vez com seu Zezé, e a tradicional invasão da torcida no campo para comemorar com os seus ídolos. Festa da torcida tricolor, um título que, além de ter a sua importância por ser o segundo do seu Zezé de forma invicta no Bahia, assim como em 1975, o Bahia quebrava o seu próprio recorde. O Bahia, que havia sido pentacampeão em 1962, agora se tornava também o único
hexacampeão do estado. No Norte e Nordeste, apenas Náutico e ABC haviam conquistado até então 6 títulos estaduais de forma consecutiva. Uma campanha mais que memorável. Hexacampeonato invicto. Foram 24 jogos, 12 triunfos e 12 empates, 48 gols marcados e apenas 13 gols sofridos. Douglas foi o artilheiro do Campeonato Baiano com 21 gols e, mais do que isso, foi artilheiro do Brasil no ano com 51 gols. Um ano espetacular na carreira do nosso ídolo, que havia marcado 15 gols no Campeonato Brasileiro. Seu Zezé surpreende mais uma vez. Após a partida, ele anunciou que desistiria de se aposentar e que assumiria o tricolor para o ano seguinte. Desta forma, pela primeira vez o Bahia teria o mesmo treinador durante 2 estaduais de forma consecutiva. E isso é papo pro nosso próximo vídeo, o vídeo do Enfim Heptacampeonato do Esquadrão. É isso aí, filhotes, chegamos ao final de mais um vídeo da nossa série. E se você gostou, deixa aqui o seu like para continuar nos ajudando, comenta o que você tem achado da nossa série. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o que, pai? Se inscreve aí, ativa o sininho para receber a notificação e compartilhe com os seus amigos. Nos siga também no Instagram, @FanáticoBahia e Felipe F7. Então, até o nosso próximo vídeo que fecha essa brilhante série do heptacampeonato. Um abraço a todos vocês, ninguém nos vence em vibração e fui!